O sertão ardia sob o sol de rachar, e o chão estalava como se o próprio inferno estivesse debaixo da terra. Era tarde de quinta-feira quando a volante do tenente Arlindo montou tocaia numa grota funda, perto da Serra do Catolé. O plano era simples: cercar o bando de Zé Felino, um cangaceiro danado de ligeiro, conhecido por cortar garganta de soldados sem pensar duas vezes. Entre os homens da volante estava João Rufino, jovem ainda, de rosto liso, olhar inquieto e mãos que tremiam mais de ansiedade que de medo. Vinha do Cariri, filho de lavrador pobre, mas com o sangue fervendo de vontade de mostrar serviço. Naquela emboscada, porém, a vida de João ia mudar. E não seria por conta de bala. Quando o tiroteio começou, a Caatinga virou palco de trovões, grito, fumaça, balas unindo por todo canto. João correu para o meio da confusão, o fuzil nas mãos, o coração batendo mais que tambor de maracatu. Foi quando viu ela, saltando por entre os galhos de um juazeiro seco, com os cabelos soltos, chapéu de couro enfeitado com fita vermelha, cartucheira cruzando o peito como se fosse faixa de guerra. Os olhos dela. 2 facões prontos para cortar qualquer ilusão. O nome dela era Ritinha, cangaceira por escolha, e por desespero. Enquanto os companheiros dela recuavam, ela ficou. Girou o rifle com destreza, derrubando 2 soldados num piscar de olhos. João, como que puxado por um imã que ele não entendia, avançou até ela. Quando percebeu, estavam frente a frente, os dois com a arma apontada um para o outro. O tempo parou. O barulho ao redor virou um zumbido distante. Ritinha olhou dentro dos olhos dele, e viu ali alguma coisa que não era ódio, nem medo. Era curiosidade? Desejo? Loucura? João respirou fundo. O dedo dele tremia no gatilho, mas não atirava. Ela, com um sorriso torto, puxou a faca da cintura. Atira, soldado, ou eu mesma acabo contigo. Mas ele fez o impensável. Largou o rifle no chão. Os olhos dela arregalaram. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, João avançou num salto, a derrubou na terra, e os dois rolaram entre poeira, folhas secas, e a respiração ofegante de quem sabe que a morte estava ali, assistindo. Quando os outros soldados chegaram, ela já tinha escapado, sumindo na mata como vento de fim de tarde. João ficou de joelhos, ofegante, com as mãos tremendo, e um gosto estranho na boca, o gosto de quem acabou de cruzar uma linha da qual não se volta. Naquele momento, mesmo sem saber, os dois estavam marcados, não mais como inimigos, mas como algo muito mais perigoso, amantes improváveis. Em terra de guerra, os dias seguintes correram lentos, como água presa em cacimba seca. João Rufino mal conseguia dormir. Quando fechava os olhos, o rosto de Ritinha surgia nítido, os cabelos desgrenhados, o suor escorrendo pelo pescoço, os olhos de bicho arisco e a boca, aquela boca que quase cuspiu morte, e que ele só queria provar. Do outro lado da Caatinga, Ritinha também não esquecia. Sentada numa pedra, limpando o punhal, lembrava da cara de menino assustado daquele soldado que largou o fuzil por ela. Sentia raiva, sentia desejo, sentia medo de si mesma. Na volante, os companheiros de João começaram a cochichar. Que foi que deu nesse cabra? Desde a última tocaia, o homem anda mais aéreo que ave sem rumo. Disse um. Parece que o espírito da cangaceira assombrou ele. Arriscou outro. Mas João guardava tudo no peito. Só à noite, quando saía sozinho para patrulhar, se permitia pensar nela. E num plano maluco que começava a crescer como erva daninha. Foi numa dessas noites que o impossível aconteceu. Enquanto rondava os arredores do acampamento, João viu um vulto entre os mandacarus. O coração disparou. Levantou o rifle, mas, ao ouvir um assovio baixo, conhecido, congelou. Ritinha, sozinha, de lenço amarrado na cabeça, os olhos faiscando na escuridão. Veio me matar, soldado? Ela sussurrou, com um sorriso debochado. João abaixou o rifle devagar. Nem se eu quisesse. Consigo. Ela se aproximou. Os dois ficaram tão perto que podiam sentir o calor um do outro. Tu está brincando com a morte, sabendo? Ela disse, o hálito quente encostando no rosto dele. Ele não respondeu. Apenas puxou ela para perto, num beijo urgente, faminto, como se aquele momento fosse o único que o mundo ia permitir para os dois. O gosto era de suor, poeira e pólvora.
Quando se separaram, ela mordeu o lábio, os olhos brilhando. Isso aqui vai te custar caro, soldado. Ele sorriu, o peito ainda arfando. O que é caro? É viver sem isso. Sem dizer mais nada, ela desapareceu entre os arbustos, como sempre fazia. Mas antes de sumir, jogou para ele um pequeno pedaço de pano vermelho, como uma promessa, ou uma ameaça. João guardou o retalho no bolso do uniforme, sabendo que aquela história só estava começando, e que o fim podia ser mais trágico do que qualquer emboscada. O calor da manhã seguinte trouxe com ele o cheiro de café fraco e conversa desconfiada. No acampamento da Volante, os soldados riam alto. Contavam vantagem das últimas caçadas, mas João Rufino. João era só silêncio e olhar perdido. A cada passo, o pano vermelho no bolso parecia queimar como brasa. O tenente Arlindo, homem duro feito ferro, percebeu o jeito estranho do soldado. Rufino, você está com febre ou com falta de juízo? João disfarçou, ajeitando o chapéu. É só cansaço, tenente. Noite mal dormida. Mas no fundo, ele sabia, a febre era outra. Do lado de lá, no esconderijo de Zé Felino, Ritinha também não era mais a mesma. Mexia nas balas, afiava a faca, mas a cabeça estava cheia do rosto daquele soldado besta que teve a ousadia de beijá-la. E sobreviver. Zé Felino notou. Tá com a cabeça em outro canto. Ritinha? Tá com saudade de casa ou se andou se engraçando com algum cabra que não devia? Ela riu, mas sem graça. Se eu me engraçasse, já tinha enterrado a navalha no pescoço dele. Mas por dentro, o coração dela desmentia. Naquela mesma tarde, João arriscou tudo. Se afastou do acampamento sob desculpa de buscar água, mas seguiu a trilha onde tinha visto Ritinha na última noite. Ficaram frente a frente outra vez. E dessa vez, não teve conversa fiada. Ela puxou o punhal. Ele largou o rifle. Se atracaram. No meio dos espinhos, num misto de beijo, mordida e fúria contida. Os corpos se buscavam como se o mundo fosse acabar antes do entardecer. Quando o desejo passou e o cansaço tomou conta, deitaram lado a lado, respirando como dois bichos feridos. Ritinha foi a primeira a falar, com a voz baixa: se os teus descobrem, te fuzilam sem pensar. Se os meus souberem, me degolam enquanto eu durmo. João riu, com ironia amarga. Então é isso. Nosso amor é bala na agulha, esperando só o gatilho. Ela virou de lado, olhando para ele com seriedade. A gente vai ter que escolher, soldado. Ou a guerra, ou nós dois. João ficou calado. No fundo, sabia que aquela escolha ia chegar mais cedo do que queria. E quando ela desapareceu na mata, como sempre fazia, ele ficou ali, sozinho, olhando para o céu rachado. E pela primeira vez, teve medo não da morte, mas do dia em que teria que apontar o fuzil para ela. O sertão não dá trégua para quem ama errado. E naquela manhã, o destino decidiu que era hora de mexer as peças. O tenente Arlindo recebeu uma denúncia. O bando de Zé Felino estava escondido numa fazenda abandonada, perto da Pedra da Onça. Era a chance de ouro para a Volante mostrar serviço, e para João Rufino encarar o pesadelo que vinha adiando. Enquanto os homens preparavam os rifles e revisavam as balas, João ficou num canto, o coração batendo no compasso da desgraça. Sabia que Ritinha estaria lá. Sabia que aquela caçada podia ser o fim de tudo. No caminho, cavalgando no meio da tropa, os pensamentos dele eram uma confusão de medo, desejo e culpa. O pano vermelho que Ritinha lhe dera estava amarrado dentro da camisa, colado ao peito como uma maldição. Quando chegaram à fazenda, o sol já queimava a nuca dos soldados. O cerco foi montado rápido. Arlindo gritou as ordens. Os homens tomaram posição. Ninguém escapa hoje. Quero todos os cangaceiros, rendidos ou mortos. João se posicionou atrás de uma moita de macambira, com o dedo tremendo no gatilho. Lá dentro, Ritinha ouviu o alvoroço. Olhou pela fresta da parede de barro e viu os soldados cercando tudo. O coração dela congelou quando reconheceu João, de chapéu baixo, arma na mão. Então é assim, soldado? Vai vir me pegar na bala? Sussurrou para si mesma, com um misto de raiva e tristeza. O primeiro tiro ecoou, depois o segundo. Logo a fazenda virou um inferno de gritos, fumaça e correria. João atirava para o alto, para o chão, desviava a mira. Fazia de tudo para não acertar ninguém de dentro da casa.
mas sabia que não podia continuar assim por muito tempo sem levantar suspeita. Foi então que, no meio da confusão, viu Ritinha correndo pelos fundos da fazenda, com a faca na mão e o olhar de desespero. Ele largou o posto e foi atrás, no meio da poeira. Quando alcançou ela perto do curral velho, os dois caíram no chão juntos. Ela tentou cravar a faca, ele segurou o pulso dela com força. Me larga, João. Me larga antes que eu te mate de verdade. Tu não vai me matar. E eu também não vou te matar, Ritinha. Ela chorava de raiva, os dentes cerrados. A gente é inimigo, homem. Entende isso? Ele encostou a testa na dela, respirando ofegante. Talvez, mas não hoje. Hoje, eu só quero te salvar. E com um movimento rápido, tirou o lenço vermelho do peito e amarrou no braço dela, como sinal de rendição. Ou de amor. Os passos dos soldados já vinham vindo. O tempo deles estava acabando. Ali, naquele curral de terra seca, a linha entre amor e morte foi riscada. E os dois sabiam, cruzar ela custaria muito mais que sangue. O barulho dos soldados se aproximava rápido. João sabia, se encontrassem ele ali, ajoelhado ao lado de Ritinha, os dois estavam perdidos. Sem pensar duas vezes, puxou ela pela mão e correu em direção ao mato fechado, por trás do curral. Ritinha relutou, xingou, bateu o punho nas costas dele enquanto corriam. Seu doido! Tu vai acabar com tua vida por minha causa. Mas ele não parou. Pulou cerca, rasgou a camisa nos espinhos, arrastando ela consigo. A mata era densa, cheia de mandacarus e galhos cortantes. Atrás deles, os gritos dos soldados ficavam mais distantes, misturados aos tiros que ainda ecoavam do lado da fazenda. Depois de léguas correndo, os dois caíram exaustos, perto de uma grota seca. João deitou de costas, respirando como quem acabara de escapar do próprio funeral. Ritinha ficou de pé, olhando para ele, o rosto vermelho de raiva e medo. E agora, soldado? Vai me levar para onde? Para a cadeia? Pro pelotão de fuzilamento? João se ergueu devagar, limpando o suor da testa. Agora, cê está livre. E eu? Bom, eu estou ferrado. Ela o encarou, ainda sem entender. Tu largou a volante. Por mim? Ele sorriu de canto, um sorriso triste. Larguei a vida que eu tinha. Por causa de ti, e dessa confusão aqui dentro do peito. Ritinha abaixou a cabeça, mexendo nervosa no punhal preso à cintura. Isso é loucura, João. Tu está jurado de morte pelos teus. E pelos meus. Também. Ele respirou fundo. Então que seja. Se é para morrer, que seja por uma coisa que eu escolhi, e não por ordem de ninguém. Ela se aproximou, de olhos marejados. Eu não pedi para tu fazer isso. Ele segurou o rosto dela com as mãos calejadas. Nem eu pedi para gostar de tu. Mas agora é tarde. O beijo veio de novo. Dessa vez, com o gosto amargo de despedida. Quando se separaram, o sol já descia no horizonte, pintando o céu com as cores da incerteza. Ali, no meio da caatinga, os dois entenderam, de agora em diante, eram foragidos de tudo. Da lei, do cangaço, da própria sorte. E o sertão, mais uma vez, se preparava para assistir de camarote ao desenrolar de mais uma história de amor. Fadada ao desastre, a noite caiu como um pano escuro, abafando os sons do sertão. O vento, que durante o dia soprava quente e seco, agora trazia um frio que entrava pelos ossos. João e Ritinha estavam escondidos numa furna entre pedras, encolhidos, com medo mais dos próprios pensamentos do que da perseguição. João, deitado de lado, mexia no cano do rifle como quem tenta ocupar as mãos para não enlouquecer. Ritinha, de olhos abertos, encarava o teto de pedra, o rosto iluminado só pela claridade pálida da lua. Acha mesmo que tem futuro para nós dois? Ela perguntou, com a voz rouca. João demorou para responder. Futuro, eu já não sei, mas sei que voltar atrás agora não dá mais. Ela riu, um riso sem alegria. Eu matei soldado. Tu desertou da volante. A gente virou inimigo de todo mundo. Ele virou o rosto para ela, os olhos cansados mas firmes. Então que a gente seja inimigo de tudo, menos um do outro. O silêncio pesou de novo. Ritinha se levantou, andou até a entrada da furna, espiando o horizonte escuro. A volante deve estar caçando a gente já. E o bando do Zé Felino também. Ela respirou fundo, o punhal preso na cintura, como se fosse extensão da própria mão. Sabe o que é pior, João? É que
mesmo sabendo que tudo isso vai terminar em bala. Eu não consigo me arrepender. Ele sorriu de canto, se levantando e indo até ela. Nem eu. Ficaram ali, os dois de pé, lado a lado, olhando. O sertão escuro como boca de jacaré. Duas figuras pequenas, desafiando o mundo inteiro. De repente, ao longe, o som de um berrante cortou a noite. Era o aviso. As volantes estavam em movimento. Ritinha puxou o rifle que tinha escondido na furna. João fez o mesmo. Ela olhou para ele, com um sorriso de canto. Triste e bonito. Então vamos, soldado, que morrer de pé ainda é melhor do que viver de joelhos. E juntos, desapareceram na noite, como dois fantasmas apaixonados. Com os dedos no gatilho e o coração batendo fora do compasso. O sertão, ficou de testemunha. O dia amanheceu com cheiro de pólvora no ar. A volante vinha fechando o cerco, batendo grota por grota, com os cães farejando rastros e os homens de dedo nervoso nos gatilhos. João e Ritinha já estavam sem comida, com a água no fim, e o cansaço cortando as pernas. Mas o medo, esse já tinha virado companheiro mudo, dormindo entre os dois. No alto de uma serra, deitados entre pedras e mato seco, João espiava com o binóculo roubado de um sargento morto dias antes. Eles estão vindo rápido. Mais uns minutos e nos pegam aqui. Ritinha limpava o cano da espingarda, os olhos frios. Então é hoje. Hoje o quê? Ela virou o rosto, com um sorriso dolorido. Hoje a gente descobre se morre junto ou separado. Os passos da volante já ecoavam perto. Os gritos dos soldados cortavam o ar. Rendição ou bala. João respirou fundo, engatilhou o rifle. Eu nunca fui bom de rezar, Ritinha. Ela riu, ajeitando o chapéu de couro na cabeça. Nem eu, mas acho que Deus vai entender se a gente fizer uma oração com pólvora. E foi assim, lado a lado, que eles se prepararam para enfrentar o destino. O primeiro tiro veio da mata. Um estampido seco, que rasgou o silêncio da manhã. João revidou. Ritinha também. Por minutos que pareceram eternos, a serra virou um pandemônio de gritos. Bala e poeira. João sentiu a queimadura de um disparo de raspão no braço. Ritinha, com os olhos apertados de dor, carregava e atirava com a precisão de quem já sabia que aquilo era o último ato. Quando o som dos tiros começou a rarear, os dois ainda estavam de pé, mas cercados. O tenente Arlindo, com o rosto suado e a farda manchada de sangue de outros, gritou do meio da trilha: João Rufino, tá cercado, entrega a arma, e vem com as mãos pro alto. João olhou para Ritinha. Ela apertou a mão dele com força. Se tu for, eu vou junto. Ele sorriu, com os olhos marejados. Nem que seja pro inferno, Ritinha, mas junto. E enquanto os soldados avançavam, eles se abraçaram, os corpos colados, as armas ainda nas mãos. E o sertão, mais uma vez, se preparava para contar a história de mais dois que amaram errado. Na hora errada, do lado errado da bala. O cerco apertou de vez. As vozes dos soldados ecoavam como tambor de guerra entre as pedras da serra. Última chance, Rufino. Rende logo ou vai virar peneira de bala, gritou o tenente Arlindo, com a cara vermelha de fúria. João respirava com dificuldade, o ferimento no braço queimando como brasa. Ritinha, com a espingarda apontada, os olhos de fera encurralada, tinha o rosto manchado de sangue dele e dela. O momento parecia suspenso, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Foi então que João gritou, com a voz rouca: se atirarem, a gente leva uns junto. Do outro lado, os soldados hesitaram. Ninguém queria ser o primeiro a cair. Ritinha puxou o punhal e encostou no próprio pescoço, os olhos fixos nos soldados. Se vierem, eu me mato antes de cair nas mãos de vocês. Os cabras da volante, que já tinham ouvido muitas histórias de valentia no cangaço, se entreolharam, inseguros. O tenente, com os dentes cerrados, deu o sinal. Mais um passo, e o tiroteio voltaria. Mas foi aí, naquele segundo antes do desastre, que um grito diferente cortou o ar. Parem, parem, tudo. Era o velho capitão Vicente, comandante de uma volante de outra região, que tinha chegado com reforço. Homem mais cabeça fria, conhecedor das dores do sertão. Ele subiu a trilha a cavalo, com olhar firme, levantando a mão em sinal de trégua. Esses dois estão ferrados, tão sem saída, mas matar agora vai ser massacre. Arlindo bufou, mas recuou um passo. O silêncio caiu de novo.
O capitão Vicente desceu do cavalo, caminhou até onde João e Ritinha estavam encostados um no outro, esperando o fim. Vocês têm duas escolhas, disse ele, com voz de pedra. Entregam as armas e vêm comigo como prisioneiros, ou morrem aqui, agora, juntos. João olhou para Ritinha. Ela, com a respiração curta, o encarou de volta. Os olhos dela diziam tudo. Se fosse para morrer, que fosse nos braços dele. João abaixou o rifle devagar, como quem entrega o próprio destino. Ritinha, com as mãos trêmulas, largou a faca. O capitão Vicente assentiu, como quem sabia o peso daquela decisão. Amor no meio da guerra é castigo pros dois. Os soldados avançaram, algemaram os dois juntos, lado a lado, como tinham escolhido estar. Enquanto desciam a trilha, João apertou a mão dela, escondido entre os movimentos. E ela, mesmo com as lágrimas escorrendo, apertou de volta. O sertão assistia, como sempre, mudo e impiedoso. Levados como prisioneiros, João e Ritinha seguiram amarrados, algemas de ferro cortando os pulsos, mas com os dedos entrelaçados, escondidos por entre os movimentos forçados. A marcha foi longa, sol a pino, chão rachado, e o escárnio dos soldados pesando feito pedra. Olha só, o soldado traidor e a cangaceira safada, agora andando junto, feito cachorro e cadela com o rabo preso. Zombou um deles. Ritinha cuspiu no chão, os olhos queimando de raiva. Ri agora, que o mundo gira, cabra safado. João seguia em silêncio. O ferimento no braço latejava, mas a dor maior era saber o que esperava por eles. Fuzilamento. Era isso que a lei reservava para traidor de farda e pros cangaceiros. Ao chegarem na pequena delegacia de Pilar, foram jogados numa cela de barro, com uma única janela estreita, por onde entrava o vento quente e a luz suja do fim da tarde. Ficaram ali, sentados no chão, as costas encostadas na parede, as mãos ainda atadas. Depois de um tempo, João quebrou o silêncio. Se tu quiser me odiar, eu entendo. Ritinha virou o rosto, os olhos cansados, mas vivos. Odiar por quê? Por me salvar? Por me beijar? Por me fazer querer viver? Mesmo sabendo que a gente só tem morte pela frente? Ele respirou fundo. Se eu pudesse, te tirava daqui agora, mesmo que fosse para morrer fugindo. Ela sorriu, um sorriso torto, mais de dor do que de alegria. Pois então, sonha comigo, João, nem que seja só mais essa noite. E ali, naquela cela escura, os dois encostaram, testa com testa, compartilhando um silêncio carregado de tudo que não tinham tempo de dizer. Lá fora, o sargento já preparava o papel da sentença. Amanhã cedo, ao nascer do sol, a ordem era clara: levar os dois para o campo aberto e cumprir a punição. Enquanto isso, o vento do sertão entrava pela fresta da janela, como se quisesse ser testemunha de mais uma história que o tempo ia fazer questão de não esquecer. A madrugada chegou abafada, sem lua, com um silêncio tão espesso que parecia que até os grilos tinham medo de fazer barulho. Na cela, João e Ritinha continuavam sentados, lado a lado, encostados na parede de barro frio. As correntes ainda prendiam os pulsos, mas entre os dedos, eles se apertavam como se aquele contato fosse o último fio de vida. Lá fora, os soldados bebiam cachaça, riam alto, faziam apostas sobre quantos tiros seriam precisos para derrubar os dois. O sargento já tinha decidido. Ao amanhecer, os dois seriam levados para o campo atrás da delegacia, onde tantas outras execuções já tinham sujado a terra. Dentro da cela, João falou baixinho, como quem conversa com um fantasma. Eu devia estar com medo, mas só sinto raiva de não ter mais tempo com tu. Ritinha, com os olhos cansados, mas firmes, respondeu: tempo é coisa que a gente nunca teve, João. A gente só teve pressa, desejo, e essa maldição de gostar um do outro no pior momento. Ele riu, um riso triste. Se eu pudesse, te levava para longe daqui, para um canto onde ninguém soubesse quem a gente é. Ela virou o rosto para ele, encostando a testa na dele. E se amanhã, quando eles mandarem a gente ajoelhar, eu te olhar, tu vai olhar de volta? Vou, até o último segundo. O silêncio tomou conta de novo. Por alguns minutos, os dois fecharam os olhos, fingindo que dormiam, mas o sono não veio. Só lembranças, imagens, desejos interrompidos. Ao longe, o primeiro galo cantou. Era o aviso
Os passos pesados começaram a ecoar pelo terreiro. João respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada que vinha da madrugada. Vamos, Ritinha, bora encarar essa desgraça. De cabeça erguida, ela assentiu, sem choro, sem lamento. A porta da cela abriu com estrondo. Os soldados entraram, empurrando os dois com brutalidade. Mas eles seguiram firmes, de mãos entrelaçadas, rumo ao campo aberto, onde a história deles teria o desfecho que o sertão já parecia ter escrito desde o primeiro olhar. O campo atrás da delegacia era seco, com a terra dura e rachada. Um lugar onde o sol, mesmo nas primeiras horas da manhã, já queimava como castigo. Os soldados alinharam os rifles, formando o pelotão de fuzilamento. O tenente Arlindo, com o rosto fechado, leu a sentença em voz alta, sem emoção, como quem lê lista de compra. João Rufino, desertor, traidor da farda, condenado à morte. Ritinha, cangaceira, criminosa, condenada à morte. O povo da vila começava a se aglomerar ao longe, curiosos, cochichando, uns com pena, outros com sede de ver sangue. Os dois foram colocados de joelhos, lado a lado, as mãos atadas na frente. O suor escorria dos rostos, misturado com poeira e resignação. João virou o rosto para ela, o olhar sereno, mas firme. Se tiver outra vida, eu quero encontrar-te de novo, Ritinha. Ela sorriu, com os olhos brilhando de lágrima, mas sem deixar que nenhuma caísse. E se nessa outra vida a gente puder escolher, quero ser tua, sem guerra, sem farda, só eu e tu. Os soldados carregaram as armas. O tenente levantou o braço, sinalizando que o tiro viria no próximo comando. Naquele instante, um silêncio profundo tomou conta de tudo. O tempo pareceu parar. João respirou fundo, e na última fração de segundo, virou o rosto para ela, e disse baixinho, quase como um sussurro de prece, eu te amo. Ritinha sorriu, fechou os olhos, e respondeu, eu também. O braço do tenente desceu. O estampido foi único, seco, rápido, e quando a poeira baixou, os dois estavam ali, deitados, os corpos tombados lado a lado, as mãos ainda entrelaçadas, como tinham prometido. O povo ficou em silêncio. Até os soldados demoraram para baixar os rifles. O tenente Arlindo virou de costas, com a expressão dura, mas com os olhos escondendo algo que nem ele sabia explicar. E o sertão, mais uma vez engoliu dois nomes, dois rostos, duas histórias, e guardou ali, na terra quente, mais um segredo que só o vento e a poeira saberiam contar. 2 dias depois da execução, a terra do campo aberto ainda carregava a marca escura do sangue. Ninguém ousava passar perto. Diziam que, nas madrugadas, dava para ouvir um sussurro vindo da grota, como se o vento repetisse as últimas palavras que eles trocaram. O povo comentava em voz baixa, morreram de mão dada, feito 2 condenados teimosos, feito 2 amantes malditos. A notícia correu de vila em vila. Uns contavam com tristeza, outros com desprezo, mas todos sabiam o nome dos dois, João Rufino e Ritinha do Cangaço. O tenente Arlindo, mesmo com o peito duro, de soldado velho, não conseguia dormir direito. À noite, o rosto deles vinha na memória como fantasma, o olhar sereno de quem sabia que ia morrer, mas que escolheu morrer junto. Numa tarde abafada, o tenente foi até o campo. Ficou ali parado, olhando para as cruzes improvisadas que algum morador anônimo tinha fincado no chão de terra seca. 2 cruzes simples, sem nome, sem data, só madeira crua. E a lembrança, Arlindo tirou o chapéu, baixou a cabeça por um instante, e, num gesto rápido, deixou ali um pequeno pedaço de pano vermelho que encontrou no quartel, o mesmo pano que João carregava no bolso, aquele pedaço que um dia já tinha sido promessa e aviso. O vento soprou forte naquele momento, levantando poeira. Ao longe, entre os galhos de um juazeiro seco, um casal de pássaros cantou, e depois sumiu no céu aberto. O sertão, como sempre, ficou em silêncio, guardando, no meio das pedras e da poeira, mais uma história de amor proibido, de bala, de sangue, e de um destino que, mesmo escrito com pólvora, não conseguiu apagar o que os dois deixaram marcado ali, uma história que o tempo, por mais duro que fosse, nunca mais ia esquecer. Fim.